Olá! Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai usar um olhar da psicanálise para tentar decifrar a dinâmica, às vezes tão complexa, dos relacionamentos e entender por que, muitas vezes, a gente acaba repetindo certos padrões. Então, vamos lá. Vamos começar direto com a pergunta que, no fundo, muita gente se faz quando se sente meio que preso, sabe? Em ciclos de conflito que parecem não ter fim. E olha, aqui já vem a primeira grande sacada. A gente entra no relacionamento achando que a conta é simples. 1 mais 1 é igual a 2. Mas, na realidade, a matemática do amor é um pouco mais complicada. Não são duas pessoas se juntando, são quatro. Isso mesmo, quatro. São duas pessoas e mais dois conjuntos de regras internas, de crenças que cada um carrega consigo, muitas vezes sem nem se dar conta. E esse livro de regras interno tem nome, é o supereu. É como se fosse um manual que a gente aprendeu com nossos pais, com a sociedade, e é ele que dita lá no fundo boa parte do que a gente exige do outro. É daí que nascem muitas expectativas que a gente nem fala e, claro, muitos dos nossos conflitos. Bom, agora que a gente já entendeu essa complexidade inicial, vamos para a primeira parte. Vamos dar uma olhada e desconstruir alguns mitos sobre o amor, sabe? Aquelas bases que parecem muito românticas, mas que na verdade são bem estáveis. Muitos relacionamentos começam assim, né? Uma paixão que tira o fôlego, uma conexão que parece coisa de outro mundo, sexo incrível, tudo muito parecido com um filme de Hollywood. Só que, do ponto de vista da psicanálise, esses fatores podem ser, na verdade, um sinal de alerta para uma questão bem mais profunda. É que essa paixão avassaladora, muitas vezes, é um fenômeno que a gente chama de transferência. É um impulso muito forte e inconsciente de repetir o nosso passado no nosso presente. O que isso quer dizer na prática? Que muitas vezes a gente não se apaixona pela pessoa em si, mas pela esperança de que ela vá consertar uma ferida antiga. Sabe? É uma tentativa de finalmente conseguir aquele amor, aquele reconhecimento que talvez tenha faltado lá atrás na nossa história. E essa frase resume a situação de um jeito perfeito, né? Se a gente não muda o roteiro interno, o nosso padrão, não adianta nada ficar trocando de parceiro, o filme vai ser sempre o mesmo. Ok, se essas bases românticas são instáveis, então em que se apoia um relacionamento forte e saudável de verdade? Vamos ver. Em vez de mitos, uma parceria saudável se apoia em 3 pilares, como se fosse um tripé. Para ficar de pé, firme, precisa dos 3: personalidades que se complementam, valores em comum e objetivos de vida que apontam para a mesma direção. Se faltar um, a estrutura toda fica bamba. E quando a gente fala em personalidades complementares, não quer dizer que as pessoas têm que ser iguais. Muito pelo contrário. O segredo está no equilíbrio. Pensa assim, uma pessoa mais sonhadora com uma mais pé no chão, alguém mais da ação com alguém mais do planejamento. Uma coisa equilibra a outra. E isso nos leva a uma mudança de perspectiva muito importante. O sucesso de uma relação a longo prazo não depende só da intensidade do sentimento, mas, e talvez principalmente, do quanto uma pessoa conhece a outra de verdade. Então tá, mas como a gente constrói esse conhecimento profundo? Bom, a terapia sugere que o primeiro passo é, na verdade, olhar para trás, para o nosso passado. Para a gente poder entender de onde vêm os nossos padrões, os nossos comportamentos nos relacionamentos, existe uma ferramenta muito útil que ajuda a gente a rastrear a origem desse nosso software emocional. Esse é o mapa de identificações. É um processo de investigação mesmo. A gente olha para as personalidades das pessoas importantes da nossa família, como era a relação entre elas, quais eram as regras que todo mundo seguia, mas que ninguém falava. Esse mapa ajuda a gente a ver quem estamos imitando sem perceber e por quê. Revela o roteiro oculto que a gente traz para dentro dos nossos relacionamentos. E tem uma frase, bem antiga, que tem uma sabedoria psicológica gigantesca para quem quer construir uma nova família, uma nova relação. O significado psicológico de deixar pai e mãe é exatamente este. É sobre ter a coragem de criar os valores e as regras da sua nova família, do seu relacionamento, em vez de só ficar repetindo no automático o que a gente aprendeu na nossa família de origem. É escolher um novo caminho juntos. Certo. Com esse autoconhecimento em mãos, o foco muda. Agora, a tarefa é construir uma parceria consciente. Isso acontece na prática, no dia a dia. E uma das maiores mudanças é sair da armadilha das expectativas não ditas. Sabe aquela história de, mas a pessoa devia saber? Isso só gera ressentimento. O caminho saudável é o dos acordos claros, conversados. Isso traz clareza, harmonia e, principalmente,
respeito. E para isso funcionar no dia a dia, existem algumas virtudes que são como ferramentas práticas. A gratidão, de falar o que se admira no outro. A verdade, dita com cuidado. A humildade, para ouvir sem já levantar um muro de defesa. E a abnegação, que é saber ceder de vez em quando pelo bem maior da relação. No fim das contas, talvez, uma das perguntas mais importantes que a gente possa se fazer dentro de um relacionamento seja esta. Essa relação está me ajudando a ser mais quem eu sou ou está me obrigando a me afastar da minha essência? Porque um relacionamento incrível não é aquele em que a gente se perde no outro, é aquele que nos dá a segurança e a liberdade para a gente ser a nossa versão mais autêntica, sem medo de se esconder. E essa declaração final é um compromisso poderoso. É um contrato consciente, que não nasce de uma fantasia romântica, mas de uma escolha madura. A escolha de amar e ser amado, de viver e deixar o outro viver. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Qual expectativa que hoje não é dita, que hoje é só uma suposição, pode ser transformada num acordo claro, numa conversa honesta? O trabalho de construir um relacionamento consciente começa aí, com um único diálogo.